O programa Casulo está de volta. Hoje estamos falando sobre a importância de se ter uma língua estrangeira, ou seja, de a pessoa ser bilíngue, falar inglês, francês, espanhol, enfim, ter uma segunda língua. E vamos saber um pouquinho mais como é que funciona, essa questão do inglês, principalmente nas escolas públicas aqui de Santa Catarina. O repórter Cristóvão Vieira foi às ruas para saber isso. O inglês está em todo lugar. No nome de lojas, de produtos, nas músicas que tocam nas rádios, nos programas que assistimos na televisão e, claro, na internet. Por isso mesmo é que a língua inglesa é essencial na vida do brasileiro, até mesmo para falar com pessoas fora do país, já que o inglês é considerado a língua universal. No entanto, segundo um estudo recente, o nível de inglês do brasileiro é inferior à média necessária. O Ibope aponta que apenas 13% dos brasileiros têm capacidade alta ou moderada de ler ou entender a língua inglesa. E de acordo com uma pesquisa publicada recentemente pela escola Education First, o Brasil está na 31ª posição de um ranking de 44 países que analisa o domínio que os moradores têm do inglês. O resultado dessas pesquisas põe em xeque a qualidade do ensino do inglês nas escolas públicas e particulares do Brasil. Por isso o Casulo vai às ruas e pergunta para você o que você acha da qualidade do ensino do inglês. Na verdade, eu nunca consegui aprender a conversar inglês, nem a ler inglês. O que eu aprendi foi bem básico, assim. Aprendi verbo to be, que eu me lembro, algumas palavras básicas. Não chega a ser ruim, porém é básico, aprende apenas o fundamental. Eu tive somente uma base e depois eu fiz um curso para me aperfeiçoar, mas o inglês do colégio em si é bem básico. Então, eu estudei metade da minha vida em colégio público e realmente era bem confuso. A gente aprendia praticamente a mesma coisa todo ano mas eu já tinha inglês anterior, então eu sabia, mas os meus amigos que não sabiam não conseguiam aprender. Na verdade, eu acho meio precário, né? Eles ensinam só o básico do básico, na real tu acaba aprendendo mais fora, fazendo outras experiências. Para tu aprender o inglês de verdade, eu teria que fazer uma viagem, morar lá, né? Que daí realmente é um jeito de tu aprender o inglês, porque o que tu aprende na escola é bem o básico do básico do básico mesmo. Tem algumas coisas que se reúnem para esse resultado ruim. A gente tem um problema de educação, mudança de política, então assim, o inglês pode ser ministrado por professor formado em letras, pode ser ministrado por ACT que não se formou em letras, e fica essa coisa da falta de profissionalismo no ensino, na educação em si. E um outro fator é que é da natureza do brasileiro também. Eu acredito que seja uma coisa cultural no Brasil, esse pouco interesse pelo ensino de línguas, por aprender idiomas. Eu acho que, como em todas as áreas da educação no Brasil, o professor, por todas as questões que a gente sabe, de valorização, de salário, de tudo isso, eu acho que hoje em dia é um pouco difícil, sim. A gente não encontra com facilidade um profissional que tenha dedicação ao ensino. Normalmente ele tem que fazer várias coisas para conseguir ter um salário decente, 3 turnos, coisas assim. Então eu acho que sim, é um problema também. Estamos de volta. É isso aí, professora Beth? Pelo que a gente viu, E ali a matéria do Cristóvão mostrou que as pessoas não sabem inglês, confirmou aquilo que a gente tinha falado no primeiro bloco, É verdade. Há vários artigos escritos sobre isso, Porque as pessoas há décadas vêm falando isso, Pelo menos 2 décadas. Todo mundo com to be. To be, to be or not to be. To be or not to be. Eu aprendo, na escola eu não aprendo inglês, na escola pública, e na verdade, na particular... Também não, Também não. Todo mundo acaba indo para o cursinho. Claro que há exceções, toda regra tem sua exceção, mas o que está faltando e que deve começar com essa atitude da nossa presidência de começar com o programa Ciências Sem Fronteiras, é uma política, o que está faltando é uma política de ensino de línguas. Que daí você insere o povo mesmo, efetivamente. Sim, e você tem que investir na qualidade do profissional. Aquele que vai para a sala de aula ensinar idiomas. O que se requer desse professor? Qual é o perfil desse professor? Porque, como bem disse a professora Cíntia, hoje quem ensina inglês são pessoas que ou viajaram, ou fizeram um curso de letras, que nem sempre é aquele curso ideal, porque você tem no teu passaporte, por exemplo, um visto que você for para os Estados Unidos, isso não quer dizer que você saiba ensinar inglês. Assim como o americano, só por falar inglês, isso não vai, só porque ele fala o idioma, ele não está
não só não está habilitado, como não está capacitado. Capacitado até está, mas ele não passou por uma escola que vai ensinar a ele... Como a gente diz na gíria, não é a praia dele, né? Como se diz. Ele pode verdade, quebrar um galho, né? Sumarizando, o que ela quis dizer é que o ensino de inglês fora das escolas públicas acabou virando um bico. Qualquer um pode ensinar inglês. Eu não tenho profissão, mas eu morei 6 anos nos Estados Unidos. Então eu vou ensinar inglês. Ou acontece o contrário nas escolas públicas, né? O profissional é requerido que ele faça um curso de letras, mas que nem sempre supre essas necessidades. Às vezes ele entra e sai de um curso de letras sem saber falar o idioma. Geralmente os cursos são bilíngues, português e inglês, e o que se fala, inglês ele vai aprender no curso. Aqui, se ele souber ensinar português, está bom. Eu ouvi isso várias vezes, né? Então, você não forma o profissional com as habilidades necessárias. Então, é necessário que haja um investimento nesse profissional que vai formar o professor de línguas estrangeiras e tornar, como acredito que a partir do Sem Fronteiras isso vai acontecer, tornar o ensino menos caro, né? Se não puder ser nas escolas públicas, que as escolas ditas livres ou particulares possam oferecer, através de bolsas, eu não sei, esse ensino de qualidade. Mas o ideal é que as escolas públicas ofereçam esse ensino de qualidade. Afinal de contas, todos nós, tanto eu quanto você, né, pagamos os nossos impostos para que esse imposto também seja revertido para a nossa educação. Educação. E o que tem acontecido? Eu, por exemplo, eu tive que colocar meus filhos num curso de inglês, porque na escola, que não era pública, eram escolas particulares. E também não ensinam. E também não supriam a Professora Beth, em termos assim práticos, por exemplo, uma pessoa que nem eu, por exemplo, que fez um curso há mais de 10 anos, né? Ainda fiz só 2 anos de Follow Me em Florianópolis, já faz tempo. Então, assim, hoje, se eu mesmo me deparasse com uma situação profissional, eu estaria em desvantagem, né? Com aquela pessoa que, por exemplo, está fazendo o curso, até porque daí eu não pratiquei, quer dizer... enfim, toda essa questão... Com certeza, dependendo do teu objetivo, você estaria em desvantagem. O mercado hoje, né? O mercado de trabalho, qual é o profissional que ele está requerendo? Ele requer várias habilidades, mas entre elas, em nível internacional, né? Em nível de competitividade internacional, se requer que a pessoa, que o indivíduo fale o inglês, já é básico. Às vezes até tem que ter uma outra língua. Uma outra língua além do inglês, quer dizer, no mínimo 3 idiomas, e realmente que ele se comunique, né, por escrito e oralmente, e de preferência que ele seja uma pessoa que tenha vivido uma experiência no exterior. Que antes não se dava tanta bola também, né? O que a gente chama de intercultural. Né? Então, essa questão da interculturalidade... As empresas hoje, as multinacionais e as nossas também, porque nós queremos exportar, estão requerendo esse profissional bilíngue no mínimo, né, e multicultural. Isso que a gente vê, então, anúncios, né, cada vez mais, até aqui na Univale mesmo, anúncios em inglês já é um sinal disso que é irreversível esse processo. Quer queiramos ou não, como eu havia comentado antes, o inglês é a língua da comunicação, é a língua franca, né, que é usada nas ciências, no jornalismo, nos negócios, nas academias. E nós não vemos agora, não tem como retroceder. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aprender, né? Vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar a nossa língua. Também somos um país que está realmente encontrando aquilo que sempre estava no futuro, né? Parece que agora estamos encontrando o nosso desenvolvimento. Também há um grande interesse na nossa cultura, na nossa língua, fora do país, mas a questão do inglês ser a língua, né, de comunicação universal, essa questão é irreversível. Não foi por acaso, foi uma política, né, bem desenvolvida, ao ponto de um primeiro-ministro inglês dizer que o ensino de língua inglesa e a venda de material de língua inglesa dava mais lucro para a Inglaterra do que, acho que foi petróleo. Então, foi uma política, essa disseminação no inglês. Não foi à toa, né? Mas ela está aí e o nosso estudante, né, o nosso egresso, ele precisa conhecer, no mínimo, 2 línguas, precisa se comunicar, no mínimo, em 2 línguas estrangeiras.
sendo uma delas o inglês. Professora Beth, que avaliação a senhora faz da situação em Itajaí? Assim, como é que estão as empresas? Estão pedindo realmente gente que fale inglês e espanhol? Sim, Itajaí não é diferente do resto do Brasil, e até aqui está se exigindo um pouquinho mais até. Nós temos o porto, né? Nós temos algumas indústrias aqui de carnes, que etc. fazem contato 24 horas, né, com sim, o mundo inteiro, né? Eles não praticamente não param, né? Não usam o mesmo relógio que nós, porque se você passar em algumas empresas por aqui, vocês vão ver que elas estão abertas à noite inteira, né? Por causa da questão do horário, né? Se agora aqui é 14h, por exemplo, na China vai ser de madrugada, então se você quer fazer negócio com esses países, você tem que ficar acordado até mais tarde. Então, Itajaí não é diferente. Nós temos o porto, temos várias ofertas de emprego que exigem essa capacitação. E professora, quem não tem grana, né? Assim que a gente vê muito, por exemplo, BBC, a própria Deutsche Welle oferece cursos de alemão, de inglês, tudo pela internet, né? Aqueles cursos ali, o que a senhora diz? A pessoa deve fazer, e também tem os cursos online, né? Que são muitos Eu acho que a internet é um professor muito vale bom. A pena, a pessoa vale a pena, né? Claro que tem que se tomar cuidado, tem que se fazer uma pesquisa, mas eu tive alunos que não aprenderam na escola, como as entrevistas mostraram, e que são autodidatas e aprenderam pela internet. E eu posso dizer que um dos melhores alunos que eu tenho, né, no curso de Relações Internacionais, ele aprendeu manuseando a internet e ouvindo músicas. Ouvindo, lendo através da internet. Ai, que maravilha. Então tá, professora, então a senhora recomenda que a pessoa invista nisso, quer dizer, pode entrar nas páginas. Sim, é uma alternativa bastante viável e barata. Tá certo. Obrigado pela sua participação no programa. E até, já que a professora Beth falou em música, vamos terminar o Casulo de hoje ouvindo um trecho da música Samba do Approach, né, do nosso glorioso Zé Cabaleiro, música brasileira. É isso aí, gente. Na próxima semana a gente se encontra. Tchau. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Já comigo, eu tenho sabor a fé. É mesmo, compadre? Meu temperamento é light. Nossa, minha casa é high-tech. Que beleza. Toda hora rola um insight. Já fui fã do Jethro Tull. Hoje me amarro no Slash. Minha vida